Boa noite a todos. Bem-vindos. Eu e a Marina Cansado, que representa a Agenda Brasil do Futuro e é co-criadora do prêmio, a gente está aqui para conduzir a noite. Então, eu vou conduzir do lado do Guilherme Coelho, que é diretor e fundador do Instituto República. Então, com esse prêmio, a gente quer dar visibilidade aos profissionais públicos, a gente quer criar uma cultura de reconhecimento em torno de pessoas excelentes que trabalham em governos em todo o Brasil e que desenvolvem projetos que são inovadores ou que são muito relevantes. A gente está atrás de trajetórias incríveis dentro do setor público. E para além de reconhecer, a gente quer inspirar a sociedade brasileira e os próprios servidores a reconhecerem o seu papel como motor para as transformações que o Brasil precisa, ainda mais no momento tão crítico, né, de desesperança que a gente está vivendo no Brasil. A gente entende que, sim, os profissionais públicos têm um papel fundamental em mudar essa história, em fazer a transformação por dentro do Estado, e a gente quer trazer a sociedade brasileira a reconhecer e enxergar esse papel. A gente recebeu centenas de histórias emocionantes, que vocês vão acompanhar 12 delas. A gente está aqui para reconhecer 12 talentos extraordinários do setor público. E a gente vai dividir com vocês, entre esses 400 inscritos, de todos os estados brasileiros, essas histórias que nos tocaram mais e que a gente, através de uma comissão de mais de 100 pessoas, julgou mais relevantes. Nessa primeira edição do prêmio, que foi de muitos aprendizados, a gente vai reconhecer pessoas que atuam manifestando o espírito público em 4 categorias: educação, gente, gestão e finanças públicas, meio ambiente e segurança pública. Esse prêmio, é importante a gente falar que a gente se baseou em referências nacionais e internacionais, e entre elas a do jornal The Guardian, o jornal inglês, que tem um prêmio similar. O The Guardian vai convidar os nossos destaques para uma semana de aprendizado em Londres em novembro. E também nós gostaríamos de agradecer as organizações do terceiro setor que colaboraram com a gente. Especificamente em educação, a gente teve como parceiros o Todos pela Educação, o Ensina Brasil e o Instituto Ayrton Senna. Em gestão pública, o Centro de Liderança Pública e o Movimento Brasil Competitivo. Em meio ambiente, o Instituto Humanize e Believe Earth. Em segurança pública, o Instituto Igarapé e o Sou da Paz. E, somando seu apoio setorial, a gente também tem apoio da Fundação Lehman e de diversos parceiros de divulgação. E a gente queria agradecer especialmente às dezenas de pessoas que se dedicaram para ser os jurados desse prêmio. Então, cada categoria, a escolha dos finalistas foi feita por um grupo de 15 a 20 especialistas no tema, que dedicaram horas voluntárias para conhecer as histórias, se aprofundar nas histórias, avaliar os candidatos. Foram eles que escolheram os finalistas e um comitê setorial de cada categoria que foi o responsável por escolher o destaque de cada uma das categorias. Sem vocês e sem as horas e a dedicação voluntária não teria sido possível, então um agradecimento especial a vocês. Eu queria também agradecer a quem estava desde o começo na conceitualização e na execução do prêmio, o André Macieira e a equipe do Instituto República, o Eloy Oliveira, Glaucia Macedo, Rafael Albuquerque e o Gabriel Salviti, que ficou, nesses últimos meses, 100% focado no prêmio. Eu aproveito para agradecer a Factoria, que faz a nossa comunicação, também a nossa parceira no audiovisual, que é a Matizar Filmes, que arrebentou, aos designers Bernardo Alevato e Isadora Hertz, que fizeram toda a programação, toda a identidade visual e que estão fazendo hoje o mapping. Vocês me permitem, então, agradecer ao Cadu, que vai falar um pouquinho sobre a obra que ele criou, que é o Troféu Espírito Público, que é um prêmio duplo, é uma obra de arte, e se ele puder vir aqui e falar um pouquinho para a gente. Dizem que há 3 materiais que são dados às metamorfoses infinitas e que são responsáveis na história da humanidade por estabelecer vínculos, afeto e cultura. São a madeira, o barro e a comida. Então, a madeira, que tem essa característica estruturante, foi escolhida e toda a ideia era produzir um objeto que ecoasse o palíndromo que a gente encontra com as iniciais do prêmio, né? Prêmio Espírito Público. E que fosse conteúdo e continente, revelando algo, tornando o invisível visível num gesto de abertura.
Bom, chegamos a essa forma seguindo a função, que de alguma maneira eu acredito que seja algo que esteja no ethos da ideia do prêmio, né? Dar visibilidade e gás a quem precisa de gás. Obrigado. Bom, a gente imagina que a ansiedade é grande, mas antes da gente começar nas categorias e nos finalistas, a gente queria compartilhar com vocês como que funcionou o prêmio, quais foram os critérios que tanto os jurados como os membros dos comitês setoriais utilizaram para fazer as escolhas. Uma vida boa só existe com bons governos. E bons governos são feitos por gente talentosa que faz as coisas com vontade, conhecimento e atenção. Pessoas com espírito público. O Prêmio Espírito Público vai reconhecer quem trabalha com excelência em governos em todo o Brasil. O objetivo é inspirar profissionais públicos a transformar a realidade de suas cidades, estados e do nosso país. Quem pode concorrer ao Prêmio Espírito Público? Profissionais públicos concursados ou comissionados, que tenham mais de 10 anos de atuação nas esferas municipal, estadual ou federal, que não estejam em cargo eletivo ou em função de direção em um partido político. E, claro, que não tenham condenação por crime contra a administração pública. Nessa primeira edição, o prêmio celebra 4 áreas de atuação: educação, gente, gestão e finanças públicas, meio ambiente e segurança pública. Cada categoria tem 3 finalistas que receberão o troféu Espírito Público. A vencedora de cada categoria, ou o vencedor, será premiada com R$50 mil. E ela ou ele participará de um treinamento em Londres organizado pelo jornal inglês The Guardian. Foram usados 4 critérios para avaliar os candidatos. Primeiramente, resultados e impactos para a sociedade. Contribuições técnicas para a área de atuação. Inspiração para a equipe e contribuição ao ambiente de trabalho. Resiliência e superação. Para cada categoria, um júri setorial composto por especialistas de cada tema é responsável por avaliar todas as candidaturas e selecionar até 10 profissionais por categoria. Cada candidato é avaliado por 3 jurados. Então, um comitê é responsável por analisar as candidaturas melhor avaliadas em cada categoria. Destas, 3 são escolhidas como finalistas e uma delas é votada vencedora. Esse é o Prêmio Espírito Público, que vai celebrar pessoas com importantes contribuições para nossas vidas. Através de suas atuações no setor público, essas pessoas fazem um país melhor e merecem o nosso aplauso. Criado pelo Instituto República e pela Agenda Brasil do Futuro, o Prêmio Espírito Público é uma iniciativa coletiva de diversas instituições brasileiras e internacionais que se reuniram para realizar o primeiro prêmio latino-americano de reconhecimento a trajetórias de profissionais públicos. Bem, agora é o momento da gente conhecer melhor essas histórias. E as pessoas, principalmente, por trás dessas histórias. A primeira categoria da noite de hoje reúne as trajetórias notáveis em meio ambiente. E para apresentar essa categoria, a gente convida a diretora do Instituto Humanize e conselheira do Ministério do Meio Ambiente, Georgia Pessoa. Bom, já é um dia importante, porque acho que é o dia de enaltecer essas pessoas que estão fazendo a gestão pública de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora, de uma maneira criativa. E eu queria
dar um pouco de vida às nossas 3 histórias aí da categoria de meio ambiente, para a gente entender um pouco as histórias incríveis dessas pessoas. Então, a Carla Guaitanelli tem uma trajetória incrível como gestora do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tentando trabalhar um pouco na delimitação do parque e, mais importante, fazendo uma articulação interessante entre as comunidades, o entorno, os gestores, quer dizer, fazendo esse diálogo, essa articulação entre os diversos atores que vivem dentro e fora do parque e do parque. E acho que outra coisa também que destaca muito o trabalho da Carla é chamar a atenção para uma coisa tão cara no Brasil, que é o trabalho do voluntariado. Então, ela fez uma articulação bem interessante nos anos de 2013 e 2016, com trabalho de turismo e de voluntariado. Então, isso é um ponto de destaque muito interessante na trajetória dela. O Jair Schmidt, o nosso segundo finalista, ele tem um trabalho primoroso, quando, em 92, ele toma a decisão de vou trabalhar no IBAMA durante a Eco 92, e disso ele faz uma jornada muito interessante, uma vida dedicada à proteção dos recursos naturais da biodiversidade, focada no controle e fiscalização, focado muito nessa parte de usar um modelo matemático para impedir infrações, e disso trabalhar o auto de infração eletrônico, usando tecnologia e inovação, numa ação coletiva para conter desmatamento na Amazônia e de outras formas. A Patrícia Sepp tem uma trajetória incrível também na parte do tema, um tema muito caro, que é o tema urbano, o meio ambiente urbano, essa agenda marrom, cinza, cada língua a gente fala isso de uma maneira diferente. Mas ela, por vocação, resolveu trabalhar as políticas ambientais ligadas a essa agenda urbana. E aí tem uma trajetória incrível nessa parte do Atlas Ambiental de São Paulo, olhando muito para essa visão fragmentada dos espaços urbanos e buscando trabalhar o ambiente urbano e novas políticas públicas, engajando várias visões aí que mereceu destaque, um plano diretor que foi premiado pela ONU Habitat, esse olhar para essa nova agenda urbana, ligando os ODS, um tema ainda muito distante de muita coisa que a gente está tentando fazer e usar isso como uma linguagem comum. Então, fala um pouco dessas 3 histórias incríveis para poder enaltecer essa figura do gestor público ligado a essa agenda tão cara para nós, que é essa agenda da sustentabilidade, e de como isso pode virar o jogo de um Brasil melhor, de um Brasil inspirador, que tantos nós almejamos aqui, e estamos aqui para celebrar esse dia, e a história dessas pessoas incríveis que falam um pouco disso que a gente está tentando construir. Acho que, com isso, eu preciso de ajuda aqui. Sim. Não, desculpa. Então, a gente gostaria de chamar ao palco Chelo Macedo e Bianca Joyport. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Sim, então nós vamos apresentar a primeira finalista da categoria do meio ambiente, que é a Carla Guaitanelli. Bom, a Carla, ela é chefe da divisão de parcerias do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ela é responsável também pela proposta de criação de novas unidades de conservação. Enquanto chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, participou da estruturação do seu processo de ampliação. E para conhecer um pouquinho mais da história da Carla, nós vamos ver um vídeo apresentando um pouco da trajetória dela. Então, vamos lá. Eu trabalho no Instituto Chico Mendes, na divisão de parcerias, que é vinculada à Coordenação Geral de Uso Público e Negócios. Entrei no bombeiro cedo, entrei com 18 anos. E por ter essa capacitação que o bombeiro tem, de primeiros socorros, e ter essa referência com a Chapada, eu acabei vindo para cá e trabalhando também na Chapada por conta do conhecimento que eu tinha no bombeiro. Bem, em 2001, o parque ampliou de 60 mil para mais ou menos uns 230 e poucos mil hectares. Quando eu cheguei, o parque estava com 20 mil visitantes por ano, não tinha crescimento. Então as pessoas vinham e não voltavam. Então eu saí daqui com quase 60 mil visitantes. Então, de 20 passou para 60. Uma coisa que se destaca na parte ambiental, na nossa carreira, é que quem faz isso faz por amor. Então, quem está aqui é piquetar. Então, isso dá uma diferença gritante de resultado.
E agora nós vamos apresentar o segundo finalista. Nosso segundo finalista é o Jair Schmidt. Sim. Que eu vi ele passando, porque eu reconheci pelo filme que eu já tinha visto. Muito elegante, por Sim. sinal. Então, o Jair Schmidt, ele é diretor do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Eu fiquei muito curioso para conhecer um pouco mais do tal modelo matemático que ele inventou, que ele criou, de gestão, de desmatamento e... Essa equação, né? Eu acho que não consigo nem explicar como que é, né? Então, acho que o vídeo vai explicar melhor, né? Exatamente. Então, mas vamos assistir. Curioso. Vamos assistir a história do Jair. Eu ingressei no serviço público em 2002, né? Foi o primeiro concurso público realizado pelo IBAMA. Então eu fui trabalhar inicialmente em Itacoatiara, que fica aqui a 240 quilômetros próximo de Manaus, às margens do Rio Amazonas. Eu sou filho de agricultores, né? Então desde jovem, desde criança, por esse contexto aí de família, eu sempre tive uma relação muito intensa com a natureza. Alguns problemas ambientais assim são tão complexos. O Jair ele sempre demonstrou essa preocupação de tentar desenvolver um novo paradigma de fiscalização ambiental que não fosse baseado somente na infantaria. Ele trouxe isso para uma linguagem matemática. Quem trabalha, por exemplo, em fiscalização ambiental, você tem um trabalho permanente de fiscalização, com equipe fiscalizando, precisa orientar às vezes o trabalho, tem alguma emergência. E a terceira finalista é a Patrícia Sepp. Bom, a Patrícia integra a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo. Trabalha na mediação entre política ambiental e as demais políticas públicas urbanas da cidade. Baita desafio, hein? São Paulo, imagina. Uau. Então, também vamos assistir a trajetória da Patrícia. Eu sou geóloga, trabalho há 27 anos na prefeitura. Não é comum, né? Mas imagine na década de 80 você ter um geólogo ou mesmo um geógrafo profissional que trabalhasse com a questão do meio físico em cidades, né? Eu prefiro andar de transporte público e a pé. Quando eu fui fazer o mestrado, logo em seguida, eu fui trabalhar com meio ambiente. E aí eu ouvia de alguns professores, mas você é tão boa aluna, que desperdício. A gente tem muito estereótipo do funcionário, do servidor público, mas, por outro lado, é uma coisa muito quixotesca, né? A gente sempre é um Dom Quixote, porque se você não tem ideal, você não consegue prosseguir. Gente, eu não pude deixar de, como empreendedor, na minha cabeça, fazer uma espécie de paralelo entre eu, um empreendedor do setor privado, com essas pessoas que estão saindo da zona de conforto, estão também, no final das contas, empreendendo dentro do setor público. Como a Patrícia disse, que é uma coisa meio quixotesca, né? Isso me ficou muito na minha cabeça. Empreender também no setor privado é uma coisa muito quixotesca. Você tem que ter aquele ideal, que é a paixão, e é o que te leva para frente. Ou você vai sair da tua zona de conforto, você vai traçar o seu próprio caminho, a sua própria trilha, e você vai chegar onde você quer chegar, porque é assim que a gente pensa. E eu fico muito feliz de ver no setor público pessoas com esse mesmo espírito. Eu, igualmente, também queria aproveitar esse gancho. Eu não tenho nenhuma relação com o setor público, eu sou artista. E quando a Patrícia falou de estereótipos, realmente existe um estereótipo, né, um julgamento. E eu vi 3 profissionais apaixonados pelo que fazem. E isso é muito legal, muito estimulante, assim, né? Porque tem muita paixão, tem muito amor, e eles falam os 3 sobre isso, assim, né? Então, legal desconstruir um pouco essa imagem e ver que tem muita gente lutando por um Brasil realmente melhor, né? Por mais Dom Quixotes no setor público. Exatamente. Então, agora a gente vai anunciar o vencedor do prêmio, mas a gente queria convidar os finalistas para virem aqui, por favor, os 3. Agora é o momento que a gente está entregando o troféu Espírito Público e a Georgia vai voltar aqui e vai ler o destaque dessa categoria meio ambiente, que é tão importante.
Novamente, o vencedor representa os finalistas e representa a escolha coletiva de todos. E o vencedor é o Jair Schmidt. Boa noite a todos, a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar as palmas aqui às finalistas, a Patrícia e a Carla. Acho que não só elas, mas vários outros, algumas centenas de profissionais que se inscreveram, acho que são exemplos, são dignos de reconhecimento público. Acho que hoje é um dia feliz, né, para mim, não só porque eu trabalho com o meio ambiente, mas, sobretudo, pelo reconhecimento do meu trabalho, né? E esse reconhecimento se deve não só a mim, mas toda uma equipe de profissionais, seja meus chefes, meus colegas de trabalho, que ao longo de 16 anos de serviço público, contribuíram para que esses resultados fossem dessa forma reconhecidos. Então, evidentemente que não é um prêmio para mim, mas para todos aqueles que participaram dessas conquistas, dessas entregas à sociedade. Sobretudo no momento que o Brasil passa por tantas dificuldades. Enfim, eu queria também agradecer aos meus colegas de trabalho, seja do IBAMA, atualmente do Ministério do Meio Ambiente, e os colegas de fiscalização ambiental, profissionais estes, que estão, inclusive, nesse momento em campo, pensando num Brasil melhor para o seu futuro. Por último, meu agradecimento à minha família, meus filhos, o Irving, a Ingrid, a Daniele, meus irmãos e meus pais, que, infelizmente, não estão presentes. A vocês também. Bem, vamos continuar. Então, a gente gostaria de chamar ao palco a Marisa Abreu. A Marisa foi secretária de Educação no Rio Grande do Sul e hoje colabora com Todos pela Educação. Boa noite. Vocês sabem que na nossa legislação, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício consciente da cidadania e a sua qualificação para o mundo do trabalho. Num país desigual como o Brasil, a educação cumpre um papel fundamental, ou deve vir a cumprir um papel fundamental, de combate às desigualdades sociais, dando iguais oportunidades a todos os brasileiros. E mais ainda, no mundo da terceira revolução industrial, a educação tem um outro papel, que é contribuir para aumentar a produtividade. E a produtividade significa mais renda, mais vida de qualidade, mais qualidade de vida para todos os brasileiros. Mas, ao contrário da educação superior, onde há mais matrículas na rede privada do que na pública, na educação básica, ou a educação básica pública é de qualidade, ou o Brasil não vai conseguir ser uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais fraterna, mais democrática. Para os senhores terem uma ideia, na educação básica como um todo, da creche ao ensino médio, cerca de 18% das matrículas estão na rede privada no Brasil. As outras são na rede pública. Portanto, a educação básica pública de qualidade é condição para um futuro melhor para todos os brasileiros. E, claro, a gente precisa de governo, de executivos eleitos, de legislativo eleito, de políticas públicas, mas a gente precisa fundamentalmente de servidores públicos, que permanecem, que dão continuidade e que podem estar nos órgãos gestores da educação, sendo secretários, sendo os técnicos, sendo coordenadores pedagógicos das redes de ensino ou sendo professores em sala de aula. Por isso a importância desse prêmio na área da educação. Pessoas como a Janaína, a Maria Tereza e o Renato fazem a diferença e é disso que a gente precisa. Muito obrigada.
Bom, então agora para apresentar os 3 finalistas, a gente queria chamar... Escritor e autor de novelas e roteirista de cinema, autor de cinema, João Emanuel Carneiro. E também o diplomata e secretário-geral do Itamaraty, escritor Marcos de Azambuja. Boa noite. Temos aqui, com a alegria de contar 3 lindas histórias aqui. A primeira delas é da Janaína Oliveira Barros, que atua como coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Ceabra, na Bahia. A Janaína diminuiu drasticamente a evasão escolar em sua cidade e implementou um plano de avaliação reconhecido em todo o Brasil e em outros países da América Latina. É uma inovadora, a história dela me marcou muito, me impressionou muito, que eu trabalho com ficção, né, sou um escritor, e vejo nela a capacidade de se interessar pelo outro, pelo aluno, que eu achei muito comovente. Eu tentei construir processos, né, que em outras escolas, e isso foi em algum momento entendido como alguém que queria inovar demais. Parecia que eu não sabia fazer educação pública de qualidade. Eu tinha ótimas ideias, mas não era aquilo que funcionava na educação. Janaína não gosta do que é óbvio, do que é comum. Ela gosta de saber o porquê de tudo e ela gosta sempre de pesquisar. A vida dela é pesquisar, a vida dela é estudar, a vida dela é compartilhar. As coisas que os alunos escrevem, elas dizem muito de quem eles são. Então, por exemplo, a gente sabe quem está em conflito, a gente sabe quem são os amigos, a gente consegue saber, por exemplo, uma briga antes dela acontecer. Eu sei entender o que está acontecendo na vida deles. Se eu tivesse feito medicina, eu seria essa Janaína, sabe? A Janaína que iria buscar pessoas, que ia buscar uma inserção na comunidade. Bem, a segunda pessoa é professora, atual secretária de Educação de Londrina, se chama Maria Tereza de Moraes, e a atuação dela na secretaria ajudou a solucionar o problema do acesso à educação infantil no município, o aumento do número de crianças na escola e a maior qualificação do ensino. Portanto, ela é a nossa segunda candidata. Tenho 18 anos no serviço público, sou professora e hoje eu trabalho como secretária de Educação no município de Londrina. Quando eu vim para cá, o maior desafio era não conhecer ninguém. Antes eu era secretária de Ourinhos, aí fiquei lá 4 anos. Aqui em Londrina ainda tem uma pequena dificuldade, porque nós temos muitas escolas de madeira. Pensa uma criança na sala de aula suando e aprendendo fração. Ninguém consegue, né? Bom dia, meninas. Bom dia. A reunião já começou? Sim, vou entrar. Só um minuto. A gente encanta alunos. E a gente encanta pro bem. Eu espero que a gente consiga fazer isso cada vez mais no Brasil. Bom, estamos aqui com o nosso terceiro finalista, que é o Renato Brandão. Tem uma história incrível também, que me sensibilizou muito. Ele é instrumentista, professor e coordenador do primeiro núcleo de acessibilidade da Universidade Federal do Amazonas, portador de uma síndrome que conferiu baixa visão, impossibilitou seu acesso à leitura convencional. A dificuldade aliada à paixão pela música o levou a estudar sobre questões da acessibilidade e adaptar o estudo da música às necessidades e especificidades dos alunos com deficiências. É uma linda história e vamos ver o vídeo. Eu me lembro de eu conseguir já identificar uma temporalidade musical muito cedo, bem pequeno mesmo, com 2, 3 anos, eu escutava os passarinhos cantando e eu sabia a distância de tempo, né, intervalo de tempo de um canto para o outro. O primeiro instrumento do Renato foi uma flauta, acho que transversal, não sei, da folha do mamoeiro. Ele brincando, ele tinha pouca idade, 4 para 5 anos, e ele furava os buraquinhos naquilo e soprava. A música veio antes de eu apresentar a deficiência. Não quer dizer que todo deficiente visual ele é músico automaticamente, né? A educação para mim ela foi
e vai ser a minha libertação, sabe? Nas condições que eu tenho hoje, assim, as minhas limitações, elas se dissipam toda vez que eu me presto a me educar. Eu acho que eu queria fazer uma observação, não leva um pouquinho tempo. É habitual a gente dar prêmios a quem começa. São prêmios de estímulo, de encorajamento. É bom que seja assim. E é habitual também dar prêmios a quem termina. São prêmios de reconhecimento, de agradecimento. Não é mal que seja assim. O que essa noite hoje tem, que me interessou muito, é a ideia do prêmio no meio do caminho. Nós estamos premiando nem quem está começando, nem quem está acabando, mas quem está no meio da luta. E, portanto, mais do que qualquer outro, precisa de encorajamento, precisa de estímulo, precisa da ideia do apoio da sociedade, da comunidade, sobretudo eles que, sendo do setor público, também às vezes se sentem um pouco negligenciados, um pouco injustiçados, um pouco mal agradecidos. De modo que eu quero dizer que o prêmio de hoje tem essa qualidade extraordinária de premiar quem está no meio da guerra, quem está no meio do caminho, e eu sinto que isso é uma noite que, na minha memória, fica como uma noite memorável. Parabéns aos três. Vamos chamar nossos 3 finalistas aqui no palco para receber o troféu, por favor. Janaína, Renato e Maria Tereza. Olha, vocês não sabem como foi difícil esse jurado, viu? Ser jurado aqui, porque os 3 mereciam. Mas a gente terminou escolhendo a Maria Tereza de Moraes. E eu quero, parafraseando o senhor, eu quero dizer que, além de premiá-los no meio da jornada, o que significa dar força para eles, eles têm que virar exemplo, né? Professor, coordenador pedagógico, secretária de educação. A tarefa de secretário hoje é muito difícil. E eu fiz uma coisa parecida com a Maria Tereza. Eu fui ser secretária de uma cidade onde eu não tinha nascido, onde eu não sabia nada. Cheguei lá e fui aprender de saída. É muita coragem, é muita coragem. E ter participado por uma seleção técnica é um exemplo para o Brasil também. Nós precisamos de gestores que tenham competência técnica, que não sejam só escolhas político-partidárias sem saber o que estão fazendo lá, né? E a Maria Tereza está enfrentando lá na gestão dela questões muito sérias, como a questão da educação infantil, do acesso à educação infantil. Os senhores não imaginam que está de judicializada a questão das vagas nas creches no Brasil inteiro, especialmente nas cidades maiores. E ela conseguiu, né, junto com o Poder Judiciário, acertar uma lista central, diminuiu radicalmente, efetivamente, o número de ações judiciais, né? Então, esse tipo de exemplo tem que reverbar para que outros secretários municipais de educação no Brasil possam fazer isso em nome de uma educação básica, pública, de qualidade para todos os brasileiros. Parabéns a todos vocês. Bom, boa noite a todos. Eu ganhei, mãe. É uma noite memorável porque eu represento milhões de professores da educação básica pública brasileira, como a Janaína, muitos coordenadores pedagógicos, todos com quem eu trabalhei, e hoje eu dedico esse prêmio muito a todas essas pessoas. Servidores que fazem a diferença, servidores e professores da educação básica pública de 2 redes municipais em especial, de Ourinhos, onde eu comecei, e de Londrina, onde eu estou hoje, que me acolheu, sim, Marilza. Muito bem, graças a Deus, estou lá, feliz. Há 1 ano e 8 meses, já numa proposta que algumas pessoas já conhecem, de contratar o gestor público pela técnica. Fiz um processo de seleção, passei, e o prefeito corajoso me contratou, porque ele não me conhecia, então não... E tem dado certo, tem dado resultados. Então, eu quero agradecer e quero deixar
a minha consideração, já falei isso várias vezes, para a ideia do prêmio. Nós estamos, embaixador João e Manuel, que honra tê-los apresentando esse prêmio, mas nós somos milhões de pessoas que estão fazendo a diferença. Eu acho que alguns poucos servidores fizeram alguma coisa muito ruim, pode ser que façam ainda, mas não são todos. Nós somos incríveis, todos os colegas, os 12 que estão aqui, e que bom que tem uma iniciativa como a de vocês ontem e durante todo esse tempo, tentando entender um pouco por que vocês estão fazendo isso, me deixou mais encantada. Eu tenho certeza que isso, a gente não consegue fazer nada sozinho, e tem um monte de gente se juntando para fazer coisa boa, e é assim que eu vejo vocês. Que vocês consigam fazer isso por muitos e muitos anos ainda, e que daqui a um tempo a gente não consiga, essas salas sejam só de pessoas indicadas ao prêmio. Muito obrigada a todos que estão aqui, muito obrigada à minha mãe, minha inspiração. Tchau, obrigada, gente. Bom, então a gente vai para a próxima categoria, Gente, Gestão e Finanças Públicas. E a gente quer chamar a diretora executiva do CLP, Luana Tavares. Boa noite, pessoal. Confesso que eu estou bastante nervosa, parece que eu estou concorrendo ao prêmio. Estou muito emocionada, porque eu acho que, para nós que trabalhamos com esse tema, no dia a dia, a gente fala de indicador, a gente fala de meta, de resultado, de impacto, mas no final é isso que vale a pena, né? Isso que conta. A gente está falando das pessoas, né? São pessoas. E nós temos cerca de 12 milhões de servidores públicos, entre servidores públicos e pessoas que atuam na gestão pública diretamente, em cargos comissionados, servidores de carreira, cargos eletivos. É um número muito grande quando você olha o tamanho do Brasil, o tamanho do nosso desafio. E quando você olha hoje o cenário na administração pública, o cenário da gestão, esses exemplos nos fazem acreditar que é possível transformar, mas quando a gente olha o tamanho do desafio, né, e hoje o momento que a gente vive, especialmente linkado a essas questões de valores, de política, né, da ética, da moral, e do desenvolvimento econômico e social, que todos esses temas alinhados é o que fazem as entregas e o serviço público funcionar no país e entregar à população aquilo que ela tanto almeja, né, e trabalha para obter. É um grande desafio encontrar histórias de servidores e pessoas, gestores públicos que conseguiram fazer muito com pouco, conseguiram tirar com muito esforço e muita criatividade, muita inovação, num cenário tão restritivo, tão frágil em termos de incentivos, mecanismos de incentivos. A motivação para fazer a diferença é muito importante. Então, parabéns a todos. Hoje nós vamos ter aqui, nessa categoria, 3 finalistas: o Robson Flávio Dias Nemeth, a Lucia, de São Paulo, né? A Luciana Paiva, também de São Paulo, e a Giovana Vector, de Niterói. E para apresentar um pouco mais as histórias deles, eu vou convidar aqui o Raul Mourão e a Zazá, que vão fazer aqui a apresentação. Por favor. Bom, boa noite, gente. Então, a gente agora vai ver o primeiro finalista, que é o Robson Flávio Dias, que idealiza, desenvolve e gerencia projetos em gestão na direção do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em Brasília. Alguns de seus projetos são modelo para unidades de INSS de todo o país, como, por exemplo, o projeto que ampliou significativamente o número de agendamentos e diminuiu a espera pelo benefício, ou o sistema de análise de tempo de trabalho dos servidores, que permitiu distribuir melhor e otimizar o rendimento, impactando na rapidez e na qualidade do atendimento aos aposentados brasileiros. Então, vamos ver agora o vídeo, um pouquinho do trabalho e da vida do Robson. Eu sou de São Paulo capital. Tenho uma esposa e um filho de 5 anos. Meu pai, ele sempre foi engajado no bem social, né, de onde ele vive. Então, ele fazia abaixo-assinados para resolver problemas do município. Ele me levava às sessões da Câmara para a gente reclamar coisas lá. Era uma realidade para mim diária. Então, a gente discutia essas situações daquilo que não funcionava no município. O INSS tinha uma fila na rua debaixo da minha casa. Aí eu passava por lá, às vezes, à noite, tinha gente dormindo na fila para ser atendido no dia seguinte.
Mas como eu era bem revoltado com aquela fila, eu achava que eu conseguiria resolver aquele problema. Eu falava, não, eu vou passar no concurso ali só para resolver esse problema das filas, né? Era bem sonhador, né? Eu acho que continuei sendo. É prazeroso você ver que um projeto que você constrói ou ações que você adota ali, ela já começa a te trazer retorno. E no final das contas, né, todo bem que você faz é aquela história, George Price coloca que o bem que você faz para o outro, na verdade, você adquire ele para você também. Então, esse é o Robinson. Quando a gente leu a biografia, a história, as ideias dele, tem uma coisa que me chamou muita atenção, Raul. Ele fala que a gente hoje em dia fala muito da corrupção, a gente fala da falta de orçamento, ou do baixo orçamento, para justificar a falta de objetividade, da gente conseguir conquistar algumas coisas. Mas o que ele diz é que a má gestão é tão prejudicial ou ainda pior do que essas outras questões. Essa frase também me chamou a atenção, né? Então, o foco fica no... A gente precisa de orçamento e estão roubando muito, tem muita corrupção. E, na verdade, esse é o terceiro tema da gestão, que é um problema tão grave quanto ou maior, fica esquecido, né? E o Robinson, eu acho que ele, com essa administração das filas, esse pensamento estratégico, ele consegue demonstrar como, com mesmo baixo orçamento, você consegue melhorar a vida de muita gente. Como a mulher dele fala, que você acaba se viciando em melhorar a vida das pessoas. Mais uma história bacana que a gente está vendo aqui hoje. Agora, a segunda finalista dessa categoria é a Luciana Paiva. A Luciana é chefe do setor do seguro-desemprego na Superintendência do Ministério do Trabalho de São Paulo. Com sua atuação, reestruturou a agência da sede em São Paulo, modificou o sistema de agendamento de vagas e descentralizou a análise dos recursos, antes concentrados na capital. E hoje o setor cumpriu a meta de analisar os pedidos dos cidadãos em menos de 30 dias. Vamos lá. Vamos ver o vídeo. A gente tinha mais ou menos uns 25 mil recursos aguardando análise. Eram pilhas e pilhas, armários e armários cheios de processos aguardando para ser analisados. Aqui é o setor de seguro-desemprego da Superintendência do Ministério do Trabalho. No início, quando ela começou a trabalhar lá, as pessoas chegavam lá, que foi no auge da crise. Tinha gente que ficava lá 12 horas, o dia inteiro. Ele chegava lá 6 horas da manhã, era 5 horas da tarde, a pessoa não tinha saído. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro para comer. Primeiro, meu foco era resolver o problema dessa unidade. Eu nem pensava em nada grande, eu pensava assim, nessa unidade. A pessoa tinha que esperar 3 meses para ver se ela ia ter direito ou não. Eu sou mãe de família. Você vê que a pessoa não está brincando, entendeu? A pessoa está ali, ela está falando sério, ela está precisando daquilo para comer. Onde eu trabalhava antes, tinha jeito e tinha o que ser feito para poder resolver o problema. Eu pude conhecer realmente o que era o Ministério do Trabalho. Aqui, a Luciana, uma coisa que ela falou e que eu acho que, embora tenha sido ela que falou, eu acho que resume muito o espírito tanto dos 3 finalistas dessa categoria como de todos, foi o fato assim, a pessoa chegou, o entorno dela queria que ela continuasse fazendo o que todos estavam fazendo, mas ela saiu da zona de conforto, ela desligou o modo economia e conseguiu enxergar como poder fazer diferente, mesmo quando toda a maré empurrava para ela continuar fazendo o que todo mundo sempre fazia. Ela chegou e olhou com olhos frescos e resolveu mudar e realmente enfrentou aquela inércia, aquela coisa que as pessoas, elas realmente têm muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade com a mudança. Quando você quer introduzir alguma coisa, ela teve que encarar isso e superar. Eu acho que essa foi uma fala dela que me impressionou bastante, mas eu acho que isso é uma característica de todos os finalistas que estão aqui hoje. Com certeza, né? A gente vê a vontade de mudar, né? A paixão por se movimentar e construir uma cena nova, né? Isso acho que une todos os 3 finalistas dessa categoria e das outras também. Agora, a terceira finalista é Giovana Victor. Secretária de Planejamento, Modernização de Gestão, Orçamento e Controle de Niterói. Os sistemas de gestão de Niterói, considerados exemplo em transparência no país, e no ranking de gestão fiscal, a cidade passou da 56ª posição para o 1º lugar do estado do Rio de Janeiro.
Impressionante. Vamos ver o vídeo da Giovana agora. A minha história, né, começou na Universidade de Brasília, estudando ciência política, e depois no governo federal. Até, então, fazer uma opção de trabalhar num município. Niterói é um município-cidade, né? A gente vive dentro de uma mesma cidade. Então é interessantíssimo você andar na rua e perceber aqui toda a política pública. É como se a gente vivesse dentro do trabalho, né? Numa casinha de bonecas. O grande desafio do governo hoje é entender o que a sociedade quer e reproduzir isso em políticas públicas transformadoras e, ao mesmo tempo, que sejam sustentáveis no longo prazo. O servidor público tem que fazer o que acredita que é o certo, se aperfeiçoa tecnicamente, se cerca de gente boa e vai em frente. Então, esse tem um momento, né, interessante quando ela diz da relação com o público, né, de chegar mais perto para sentir os efeitos das realizações, né, a experiência dela de trabalhar no terceiro setor, depois Brasília e optar por Niterói, né, para ter esse contato, né, numa cidade, município, como ela fala, né. Então, agora a gente vai chamar os 3 finalistas, Giovana, Luciana e Robson. Bom, pessoal, momento de tensão aqui, mas queria reforçar o quanto todos os 3, né, são vencedores por estarem aqui, entre tantos que se inscreveram, estarem entre os finalistas, independente desse destaque que hoje aqui é reconhecido, os 3 merecem aplausos um pouco mais para reforçar. E apesar da dificuldade, né, de decidir entre tantas características incríveis que eles demonstraram aqui, pelas histórias a gente pôde constatar, mas tínhamos que escolher um, então hoje o destaque dessa categoria é o Robinson. Parabéns, Robinson. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar quem está assistindo a gente na internet, cumprimentar em especial aqui o Espírito Público. Foi um prêmio magnífico, o evento também como um todo, então agradeço. Acredito que, destacando o serviço público, ele deve trazer para nós, para a sociedade, um outro olhar do serviço público, mas, sobretudo, com relação aos servidores públicos também, que às vezes têm projetos, mas não colocam em prática, acreditam naquilo, mas não intensificam seus esforços. Acredito que o prêmio ele ressalta isso e demonstra que tem muita gente fazendo um trabalho muito forte, que está se engajando, dedicando suas vidas a melhorarem o bem público. Acredito muito nisso, por isso acredito nesse prêmio. Quando colocaram ele e eu fiz a inscrição, realmente eu falei, eu preciso colocar um pouco do que a gente fez, né, para que as pessoas acreditem mais. E também no nosso órgão, né, o Instituto INSS, que eu trabalho, tem em torno de 30 mil servidores, né, isso porque teve muita queda de servidor, né, digo no sentido de que se aposentaram ou saíram, então quero que eles também se engajem, né, quero que outros servidores se engajem também. E então acredito muito nisso. E se eu tivesse uma palavra para traduzir espírito público, eu diria empatia. Eu acredito que, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ter a percepção das dificuldades, das angústias e aquilo que a outra pessoa está passando, né? Não só o nosso público externo, como também o nosso público interno. Né? Como que as pessoas se comportam e como que eu vou agir em cima daquilo. Eu entendo o outro, eu compreendo o outro e vou tomar as minhas ações em cima daquilo que se faz. E eu cresci numa família, que eu falo, cresci numa família rica. Rica não de dinheiro, mas rica de valores. Acredito que foi isso muito que construiu a minha conduta como indivíduo, né? A minha conduta de querer um bem maior, de querer um bem público e dispor da minha vida para isso, né? Ainda bem que a minha família também me apoiou, minha esposa que me apoia muito, está ali, né?
entende os esforços que a gente tem que fazer. O Jair mencionou de trabalhar final de semana, trabalhar à noite, então eu perdi as contas de quantas vezes nós tivemos que fazer isso. Então, eu quero agradecer muito, agradecer a minha esposa, meu filho, agradecer as pessoas que trabalharam comigo. Elas acreditaram nos sonhos, como eu mencionei no vídeo, elas acreditaram muito, apostaram nisso, e as pessoas que ainda acreditam em mim. Os meus familiares também que torceram por mim, que torcem por mim, e os colegas de trabalho também que ficam nessa torcida. E eu deixo aqui, para finalizar, eu deixo aqui uma frase de Spinoza, que ele fala mais ou menos assim, é que a felicidade não é um prêmio da virtude, mas a própria virtude. É isso. Obrigado. Bom, e a próxima categoria, a última, é segurança pública. E para apresentar a categoria de segurança pública, a gente queria chamar a parceira e jurada da área de segurança pública para o prêmio, a fundadora e diretora executiva do Instituto Igarapé e fundadora do Movimento Agora, Ilona Svabel. Bom, boa noite. Queria agradecer imensamente aos amigos, parceiros de várias causas aqui, a Marina e o Guilherme. Eu começo dizendo que todos nós queremos viver sem medo. A gente quer poder ir e vir, voltar para casa com segurança. A gente quer deixar nossos filhos brincarem nas praças. Mas a gente está vivendo aqui um momento de escolha, de muros ou de pontes, de cada um por si, Deus por todos, ou, de fato, de uma construção coletiva. Eu acho que, por mais que a gente tenha motivos, para a nossa realidade nos assustar hoje, quando a gente olha os dados, eu vou poupá-los, porque o prêmio está emocionante demais, eu não vou neles, não, porque eu acho que a gente tem que pensar que é possível mudar o jogo, é possível virar o jogo, e tem gente fazendo isso todo dia. Quando a gente olha os desafios, a gente encontra essas pessoas que lutam, que transformam, que fizeram uma opção por servir e que estão remando contra a maré. Nessa área de segurança pública não é diferente, mas ainda tem um quê ali de vida ou morte. Muitas vezes essas pessoas desafiam, de fato, limites para conseguir fazer o seu trabalho. E isso é bastante, enfim, corajoso, mas também a gente tem que lembrar, que não precisa, eu acho que a gente não pode mais querer mártires, a gente quer exemplos, e essa área está cheia de gente que, por cruzar a linha, não conseguiu chegar na reta final. Ao longo do meu trabalho, eu me deparei por muitas dessas pessoas. A gente, graças a Deus, aí realmente eu acho que a gente tem parceiros potentes no setor público que nos mostram que é possível fazer pequenas e grandes evoluções sem nenhum tipo de jeitinho, sem dar, de fato, sem cruzar aí as linhas que a gente não quer que sejam cruzadas. Eu acho que as pessoas que estão aqui hoje representam muito dessa possibilidade. Suas histórias e exemplos, como vocês estão bem fazendo, precisam ser divulgadas, disseminadas, precisam inspirar essas gerações futuras e para mostrar que é possível, sim, também ter, na verdade, o reconhecimento no serviço público, porque acho que a gente perdeu tanto a crença, a gente está tão separado, enquanto sociedade, da política, do sistema, que a gente acaba juntando, enfim, o joio, a gente tem que separar o joio do trigo. Tem muita gente dando sangue, suor e lágrimas, a gente precisa reconhecer. Então, a gente está aqui hoje, não só para reconhecer, mas para homenagear algumas dessas pessoas com esse prêmio, que eu acredito, e por conhecer, muitas outras pessoas passarão por aqui em próximas edições que têm muitos vencedores. Lembrando que eu acho que é o mais importante, que todos os finalistas são vencedores. Eu acho que isso é algo que ficou muito gritante aqui nessa noite. Todo mundo, ai, meu Deus, como é que chega-se ao final? Então, a gente está aqui celebrando muitas histórias e que tem, acho que, uma representação muito grande. Queria chamar a Maria Ribeiro e o Macarrão, que vão apresentar os finalistas dessa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Então, vamos chamar o vídeo da nossa primeira finalista, Emanuele Neto. Não era eu que falava da Emanuele? Era você. Era eu, né? Não é não? Vou falar. É Emanuele Neto. Ela tem entre as suas principais ações coordenar o planejamento das comunicações críticas na Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro. E ela também participou da criação de um sistema de comunicação que conecta órgãos públicos, polícias militar e civil, corpo de bombeiros, defesa civil, instituições federais e de municípios. E ela também participa da coordenação de projetos pioneiros voltados à rede de comunicação dos agentes de segurança. Então, vamos ao vídeo. Meu pai
ele era servidor público da CBTU, né? A minha mãe também. O meu avô da Rede Ferroviária Federal e minha avó também da Rede Ferroviária Federal. Então, eu sempre quis ser servidora pública. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou formada na área de ciência da computação. Não sabia que existia policial mulher, né? É aqui que a gente faz o controle da nossa rede. A gente precisava de um perfil para atuar na área de planejamento, na área de coordenação de planejamento, muito semelhante ao perfil dela, com as características que a Emanuele tem, né? Aqui hoje na Secrit, com o CIRCE, né, na Subsecrit, a gente está executando. Nos outros estados, cada força tem o seu sistema de rádio. No Rio de Janeiro, todas as forças de segurança usam o mesmo sistema. Parabéns, Emanuele. Queria discordar da camisa do Flamengo, mas fora isso, achei tudo super legal. Bom, agora vamos chamar o segundo finalista, que é o Francisco Lino Coelho. Ele é administrador da cadeia pública de Caucaia, que foi considerada pelo Ministério Público a cadeia modelo do Estado. Trabalha há 40 anos criando projetos de ensino, saúde e trabalho dentro do sistema prisional. Eu administro unidades prisionais, né? E eu gosto muito de trabalhar com preso, porque eu parto do princípio que todo mundo é recuperável. Entende? A construção daquela escola ali foi a reconstrução da minha vida, né? O que acontece com o sistema penitenciário, não só do Ceará, do Brasil, é que a grande maioria das unidades, ela só torna o elemento pior, só torna um preso pior. Entendeu? Quando a finalidade do estabelecimento prisional é recuperar o homem. A maioria ou são dependentes químicos ou foram presos por causa da droga. Então, nós criamos o Vidas Independentes, justamente para tentar recuperar essas pessoas. É uma gota d'água no oceano, né? Uma gota d'água doce no oceano de água salgada, né? Mas quem sabe, né, que essa gota d'água um dia pode se tornar uma tempestade de água doce. Né? Essa história mexeu bastante comigo, né? Porque eu tenho muitos amigos que acabaram presos, né? E eu tive a oportunidade de ver isso de perto. E cadeia, prisão é isso, né? São depósitos de seres humanos ociosos, pensando só na bandeira da facção, em o que fazer para se levantar quando o avará chegar na rua, roubando de novo, ou traficando de novo, enfim. E aí a gente tem o Francisco, né, cara, que contra tudo e contra todos resolve apostar no ser humano e dizer que é possível recuperar o egresso, tá ligado? E isso merece minha máxima admiração também, eu acho que de todos, né, cara? Porque, pô, um trabalho desse funcionando dentro da prisão, com certeza esse cara, quando sair, vai ser uma pessoa completamente diferente da que entrou. Acredito. Indico, se vocês não leram O Dono do Morro, é um livro sobre a história do NEM, é incrível. Ninguém nasceu bandido. Você começa a ouvir a história de cada pessoa e é um absurdo. Assim, a quantidade de pessoas presas no Brasil é um negócio inacreditável. O dinheiro que a gente gasta... Bom, enfim, vocês já sabem, né? Estou falando óbvio. Então, vamos chamar o vídeo do nosso terceiro finalista. Agora era eu, né? Agora era eu. Gracimere Gaviorno. As principais ações dela, ela é subsecretária de Integração Institucional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo. Já foi delegada-chefe da Polícia Civil do Estado. Ao longo dos seus 23 anos como servidora pública, ela desenvolveu uma série de projetos de cunho social, como a implantação do Disque Denúncia, serviço inédito no Estado, e também a implantação de ações voltadas ao enfrentamento à violência de gênero e de violência sexual, como o programa Homem que é Homem, grupo reflexivo voltado para o homem agressor. Não sei se vocês sabem, o Espírito Santo é dos estados com maior índice, né, de agressão contra mulheres. É um estado bastante machista. Então, enfim, vamos conhecer a história da Gracimere. Eu costumo dizer que eu tenho 47 anos de serviço público, porque meus pais são policiais, então eu nasci na polícia, né?
E eu tenho 23 anos de concurso, 24 anos esse ano. Quando eu fui para a Secretaria de Segurança, o meu secretário à época entendeu que eu tinha um talento para dialogar com as comunidades. Nós tivemos 2 situações de conflito com a Polícia Militar e uma reclamação das comunidades, que a polícia precisava entrar com outro olhar na comunidade, porque a comunidade queria paz, ela não queria conflito, ela também não queria violência. Não existe nada mais importante do que as pessoas. Eu acho que é a somatória das diferenças que faz com que a gente seja mais democrático, mais igualitário e proporcione aí uma qualidade de vida melhor para o ser humano. Eu acho que falar sobre a iniciativa de conversar com o homem agressor, né? Que é muito importante, é uma coisa que eu vi na infância, sabe? A gente vê vizinho, a gente vê, não é uma coisa de televisão, uma coisa séria, uma coisa que acontece, a gente vê uma pessoa se propondo a dialogar com esses caras, entender o que está acontecendo, resolver os conflitos. Eu acho muito importante e merece toda a atenção. Eu queria chamar ao palco, então, os três finalistas, para receberem o troféu. Bom, temos 3 vencedores, está claro, né? Mas o destaque da noite vai para Emanuele. Quero agradecer a minha família, porque sem o apoio dela eu não teria conseguido. Eu sinto muito pelo meu pai não estar aqui, porque ele não está podendo ver que eu venci na vida e que eu conquistei um espaço. Eu quero agradecer aos meus companheiros de trabalho, quero agradecer aos meus chefes, porque sem eles eu não estaria aqui. E quero dizer o seguinte, que segurança pública não se faz só com polícia. Segurança pública ela não pode estar numa ilha isolada. Ela precisa atuar de forma integrada, com assistência social, com infraestrutura urbanística, com planejamento e gestão, e principalmente com educação. Se nós não integrarmos, nós não vamos para frente. Isso é um fato. E, para terminar, eu gostaria apenas de lembrar o que o professor Darcy Ribeiro falou em 1982, se eu não me engano, que se os governantes não gastarem os recursos públicos construindo escolas, em 20 anos, eles terão que construir presídios. E é o que nós podemos ver hoje, o que tem acontecido. Nós precisamos de integração, precisamos trabalhar juntos. Segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, eu deixo aqui esse pensamento. E um agradecimento a todos os finalistas. Eu quero agradecer e curtir muito esse momento. Eu estou muito feliz, porque eu estou representando um time vencedor. É claro que em todos os lugares nós temos maus profissionais, óbvio, mas nós também temos grandes profissionais no serviço público. E hoje, o prêmio Espírito Público está valorizando esses profissionais. E eu espero que, a partir de hoje, dessa iniciativa tão maravilhosa, que seja uma alavanca para os demais servidores públicos do Estado. Que todos possam querer fazer a diferença. Obrigada. Com essa categoria, a gente encerra a noite de hoje. Para nós foi uma estreia e tanto, assim, que esse prêmio também sirva para que outras iniciativas também ajudem a trazer luz
para esses talentos, essas estrelas do setor público brasileiro. E acho que, antes da gente chamar aqui uma foto, agradecer vocês que confiaram e se inscreveram. A gente conheceu as pessoas que fazem esse Brasil diferente, então, assim, é uma emoção mesmo, indescritível. Minha gratidão, nossa gratidão, né, a vocês por terem confiado e terem aberto suas histórias, né? Acho que a gente esperava que fosse um exercício de reflexão e a gente viu que para muitos foram, né, rever sua carreira. E acho que mais do que um projeto ou outro, é uma trajetória e é um ser humano diariamente se colocando ali a serviço do outro, nesse Brasil que a gente acredita. Então, muito obrigada a todos. E aí, a gente queria uma foto com todos vocês, vencedores dessa noite. Todos os 12 talentos excepcionais que fizeram dessa noite uma noite inesquecível.